Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Êxodo. Olha só que pretensão minha. O pastor está passando pelos 10 mandamentos, fazendo mensagens durante as quartas-feiras, nos 10 mandamentos. Então, nós já estudamos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e hoje nós iremos estudar o 6º mandamento. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Êxodo 20, 13. Esperar um pouco para até que os irmãos abram. Hoje nós vamos meditar sobre essa busca de uma identidade que todos nós temos. Todos nós buscamos uma identidade. Vamos meditar nesse texto de Êxodo 23, que diz apenas o seguinte: não mate. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de falar da Tua palavra, de meditarmos nela. E eu peço a Deus que o Senhor use a minha vida nesse momento para transmitir a Tua palavra aos meus irmãos e transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Abençoe a vida de cada um que nos assiste nesse momento e esteja conosco sempre a nossa oração, minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, como eu dizia, hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a busca de uma identidade. E essa busca de uma identidade, ela parte sempre de um pressuposto de que nós, às vezes, não sabemos quem nós somos, o que nos identifica, ou onde está a nossa identidade. Eu nunca vou me esquecer de uma campanha publicitária que eu recebi esses dias, um vídeo, eu achei muito interessante, que mostrava um rapaz tirando cópias numa repartição, estava perto de uma máquina de tirar cópias, e a máquina só fazendo cópias e jogando as folhas do lado, até que sai uma cópia, uma folha, com um círculo preto no centro, um círculo mais ou menos desse tamanho, no centro da folha, como se tivesse uma folha assim, no centro um círculo preto. E esse círculo preto, na verdade, era um buraco. Onde ele colocava, ele conseguia atravessar e pegar coisas desse outro lado. Então, ele começa a tirar proveito disso. Ele vai perto de uma máquina de doces, ele põe ali a folha do lado da máquina de doces, enfia a mão e tira um doce, sem precisar pagar. E aí ele começa a pensar nas possibilidades, até que ele olha e vê um cofre enorme da empresa, fechado. Ele vai ver que não tem ninguém perto, coloca a folha perto do cofre, enfia a mão e tira um maço, um lote cheio de dinheiro, um tolete assim de dinheiro. E aí ele começa a pegar, e pegar mais, e pega mais, até um momento que o dinheiro que estava na frente do cofre acaba, mas ele olha e ele vê que tem mais dinheiro lá no fundo. Então ele entra, ele pega então um durex, uma fita adesiva, cola ali na frente do cofre, entra para pegar as notas lá do fundo. Só que quando ele está entrando, o pé dele bate na folha e a folha cai. E a mensagem que essa campanha publicitária então traz é de que até onde vai a nossa ganância? Será que todos nós somos assim mesmo? Tendo a possibilidade de fazer algo ilícito que ninguém vai ver, nós aproveitaríamos a situação e faríamos? Tem também uma música
do Capital Inicial, que diz assim: o que você faz quando ninguém te vê? Eu quero caminhar e meditar nesse texto para chegarmos, para tentarmos atingir dois objetivos. Primeiro, mostrar quem nós somos de verdade, na realidade, e apontar em quem deve estar a nossa identidade. Então, ao nós meditarmos nesse texto, esses são dois objetivos que eu quero que nós cheguemos: mostrar quem nós somos na realidade e apontar em quem deve estar a nossa identidade. Bom, então vamos analisar primeiro de tudo o que esse mandamento, o sexto mandamento, ele quer nos mostrar. Primeiro de tudo, ele nos indica qual deve ser a nossa atitude. E qual deve ser a nossa atitude? É não matar. Simples, objetivo, mais fácil que isso, impossível. Eu tinha um professor que falava que quando a coisa era muito fácil, era melzinho na chupeta. Mais fácil que isso não tem como nós entendemos. O original desta palavra, matar, que foi traduzido para nós por matar, ela significa despedaçar. Tá? Despedaçar. Matar um ser humano. Assassinar alguém. Então, o que o texto aqui, na verdade, Deus está falando, nós poderíamos traduzir isso por não assassinar. Não matar o nosso inimigo. Geralmente essa palavra no original era usada para você matar um inimigo. Então Deus está falando, não mate o seu inimigo. Não assassine. Então, inclusive a tradução da Bíblia King James traduziu esse mandamento como não assassinarás. Só que nós entendemos que Cristo, que Jesus, Ele é a lente pela qual nós enxergamos tudo na vida, inclusive o Antigo Testamento. Jesus nos ajuda a compreender, nos ajuda a revelar melhor, a expandir a vontade de Deus revelada no Antigo Testamento. E Jesus vai nos mostrar, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que não basta você não fazer, não basta você não matar, não basta você não assassinar o seu inimigo. Precisa de mais. O que eu estou falando está lá em Mateus capítulo 5. É o texto das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha. Lá do versículo 21 até o 26, Jesus vai expandir este mandamento em vários outros. Acompanhe comigo. Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados? Não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Até aí. Vejam que para Jesus não adianta você simplesmente ter esta atitude negativa de não matar alguém. Você precisa de mais. A lei, ela é mais ampla. Ela atinge mais áreas da sua vida. Ela atinge, por exemplo, a área do pensamento, que é o aspecto interno, que foi o que eu disse no início dessa meditação.
Quem será que somos nós quando ninguém nos vê? Na nossa cabeça, na nossa mente. Jesus fala o seguinte: não adianta você somente não matar, você também não pode ter ira. Veja, Jesus diz que simplesmente por você demonstrar ira, de você ter ira por alguém, já é o suficiente para você ser enquadrado neste mandamento de Deus, de não matar. Porque aquele que mata, ele já está consumido pela ira. Começa com a ira. Então Jesus vai falar que nós não devemos nem começar a ter a ira pelo próximo, porque isso já demonstra um espírito assassino. Veja como a ética de Jesus, ela é muito mais ampla e, convenhamos, né, meus irmãos, muito mais difícil. Jesus também vai falar que além de não ter ira pelo nosso próximo, não ter ódio pelo nosso próximo, nós não devemos xingá-lo. E aí eu entendi aqui que é o aspecto exterior. Nós não devemos também demonstrar exteriormente, não devemos ter a ira, não devemos ter o ódio, mas também não devemos fazer o aspecto exterior da consumação da ira. Eu vou explicar. Aqui ele dá o exemplo de xingar alguém. Então, além de você sentir aquele sentimento de ódio pela pessoa, você vai lá e demonstra este sentimento, ofendendo, xingando, falando palavras que vão ofender ou magoar a outra pessoa. Não basta apenas nós evitarmos o aspecto interno da mente, mas também as palavras, as ações nossas precisam ser, nós precisamos evitar esse tipo de atitudes. E aí Jesus vai falar que além de nós não termos ira, de não xingarmos, nós não devemos chamar o outro de louco. E eu fiquei pensando, meditando, no que será que Jesus quis dizer com isso, porque ele já havia colocado que antes nós não deveríamos xingar. E aí eu entendi que dentro dessa nossa atitude que Cristo manda nós não cometermos, nós não devemos ofender a honra do próximo, do nosso inimigo. Vejam que chamar alguém de louco é ofender a imagem e semelhança que essa pessoa possui por ter sido criado por Deus. É essa dignidade que essa pessoa possui por ter sido criada por Deus. Todos nós compartilhamos de dignidade por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E ao ofender aí o bom nome, né, a honra da pessoa, nós estamos arranhando esta dignidade que todos nós compartilhamos, por sermos criaturas de Deus. Então, para Jesus, não basta você não matar ninguém, você também não deve sentir ódio pelos seus inimigos, pelo seu próximo. Você também não pode, aí está dentro da mente, né? Você também não pode xingar e fazer coisas que vão concretizar esse sentimento de ódio por alguém.
E você também não pode ofender a honra que essa pessoa tem por ser uma criatura de Deus, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus amplia esse mandamento. E essa ordem de não fazer algo, que Jesus nos amplia, ela revela duas atitudes, duas coisas para nós. A primeira é que existe uma atitude proibida. Qual é essa atitude proibida? Nós acabamos de ver, não matar. Mas esse não matar, ele é ampliado por Jesus para dentro da nossa mente. Nós não devemos matar as pessoas dentro da nossa mente. Nós não devemos ter atitudes que vão concretizar esse ódio que a gente pode sentir por alguém. E nós não devemos ofender a honra e a dignidade que todo ser humano possui diante de Deus. Essa é a atitude proibida. Mas, além de uma atitude proibida, existe uma atitude contrária ao que é proibido, que é o que é incentivado, que é o que é permitido. Se Deus proíbe algo de ser feito, significa que Ele deseja que o contrário disso seja realizado. Nesse caso aqui, Deus, Ele deseja que nós valorizemos a vida do próximo, do inimigo. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Amor ao próximo. Quando Jesus foi perguntado pelos fariseus qual era o grande mandamento, isso está lá em Mateus capítulo 22, Jesus falou que o primeiro grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz ainda o seguinte: e o segundo mandamento, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Nesses dois mandamentos estão resumidas toda a lei e os profetas. Então, percebam que, além de não matar, e tudo aquilo que nós vimos que está dentro desta atitude, Deus espera que nós também valorizemos a vida do nosso próximo, demonstrando amor. Essa é a atitude que Jesus busca nos ensinar. E aí, quando nós estudamos, estudamos isso e entendemos qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa conduta, o que isso revela e mostra sobre nós? Olha, que o primeiro objetivo que eu apontei para os irmãos lá no início da mensagem. Isso mostra, meus irmãos, que nós somos pecadores. Porque nós precisamos que Deus venha e diga para nós que matar o outro é errado. Nós não conseguimos, por nós mesmos, entender isso. Deus precisou dizer que nós não devemos matar. Jesus precisou vir e mostrar que não basta apenas não matar, mas que nós não devemos sentir ódio pelo nosso próximo. Que nós não devemos ter atitudes que concretizem esse ódio. Que nós não devemos ofender a dignidade do nosso próximo. Veja o quão miseráveis nós somos. Este mandamento nos mostra que
se Deus não tivesse nos falado que isso era errado, nós continuaríamos praticando essas coisas sem a mínima noção de que isso contraria a vontade de Deus. Isso, inclusive, é o que diz lá no texto de Hebreus, que fala que a força do pecado está na lei, porque o pecado, não, na verdade, desculpe, não está em Hebreus, está em Coríntios, Paulo que está dizendo isso. A força do pecado está na lei. Se não houvesse tido pecado, houvesse tido a lei, para nos dizer o que era o pecado, nós não saberíamos. Então isto revela o quão miseráveis nós somos, de Deus ter que vir e nos dizer quais atitudes nós não deveríamos fazer. A segunda parte que nós vamos entrar agora, nós vamos entender o que este mandamento nos revela a respeito de Deus. Vimos que esse mandamento, ele nos mostra uma conduta que nós devemos ter, né? Uma dupla conduta que nós devemos ter, o que nós devemos evitar e uma conduta que nós devemos praticar. Mas esse mandamento também nos mostra e nos revela sobre quem Deus é. Nos revela mais deste Deus. O contexto em que este mandamento foi dado por Deus, lá em Êxodo 20, é um contexto de libertação do Egito. O povo havia sido liberto. Deus traz o povo até o Sinai, e ali no Sinai ele começa a formar este povo. Até então, eles apenas compartilhavam um ancestral comum, que era Abraão. A partir daquele momento, Deus começa a formar um povo, uma unidade nacional, que é em torno de quem? Dele mesmo, de Deus. Veja comigo o versículo 2 do capítulo 20. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Esse versículo é o versículo que inicia os 10 mandamentos. Então Deus começa a formar este povo, essa unidade entre o povo, por meio desta aliança, por meio desses mandamentos que Ele está dando ao povo. Esses 10 mandamentos, eles são, na verdade, princípios, do qual todo o restante da lei é uma expansão. Os rabinos identificaram que dentro da lei mosaica existem 613 mandamentos. 613 mandamentos, que nada mais são do que a expansão desses 10 mandamentos aqui narrados por Deus. É interessante que esses mandamentos, esse trecho da Bíblia também é chamado de as 10 palavras, porque são 10 palavras que Deus profere para o povo. Deus fala diretamente com o povo sobre esses 10 mandamentos, essas 10 palavras. Lá em Êxodo 34, 28, o texto vai fazer referência a esse momento como os termos da aliança. Então, os 10 mandamentos são, na verdade, os termos da aliança. Veja só, eles são a aliança que Deus está fazendo com o seu povo. Eles são as palavras que Deus proferiu e que Deus espera que o seu povo observe. Então, esses princípios que são expandidos, né?
são o meio pelo qual Deus começa a formar o seu povo. Esse termo, né, essa aliança que Deus faz e é escrita por Moisés, são esses 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são a constituição do povo judeu. E aqui eu vou precisar explicar um pouco alguns conceitos jurídicos para os irmãos, mas eu prometo que eu não vou usar palavras complicadas, e nós vamos aproveitar esse entendimento para uma aplicação muito importante aqui para nós hoje. O que é uma Constituição? No sentido moderno da palavra, Constituição, ela é um documento legal, um documento, uma lei, que forma um Estado, que forma e organiza uma nação, que organiza uma sociedade, organiza e forma a política, que organiza a parte econômica de todo um país. Então, a Constituição, esse documento pelo qual os países regem a si mesmos, regem as suas instituições políticas, as suas instituições democráticas, e estabelece uma quantidade, um mínimo de direitos para a sua população. O nosso país possui uma Constituição. Se você procurar no Google, escrever Constituição Federal, você vai ter o resultado da pesquisa, e você clicar no primeiro resultado, você vai abrir a Constituição do Brasil. Essa Constituição, ela é muito extensa. Se um dia você tiver com sono, quer dizer, sem sono, né, eu recomendo que você sente e comece a ler a nossa Constituição. Vai ser muito importante para a sua cidadania, e garanto que o sono virá rapidinho. Mas a nossa Constituição, ela estabelece ela tem vários artigos que organizam o Estado brasileiro. Inclusive, ele dá o nome do Brasil. Você sabia que o Brasil ele tem um nome oficial? Você sabe qual é o nome oficial do Brasil? Se você procurar lá no artigo 1º, ele vai dizer que o Brasil tem o nome da República Federativa do Brasil. Esse é o nome oficial do Brasil. Tá? Está lá no artigo 1º da Constituição. A Constituição também, ela estabelece princípios que são importantes para nós brasileiros. Inclusive, esses princípios já estão estabelecidos ali no artigo 1º. São princípios, são 5 princípios. Dê uma olhada lá. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas são princípios que nós consideramos importantes. Nós brasileiros, estão lá escritos na nossa Constituição. Na nossa Constituição está estabelecido também a divisão dos poderes. Nós temos 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. A nossa Constituição também estabelece direitos para todos os brasileiros. O artigo 5º da Constituição é um artigo muito importante. Lá você vai ver os direitos fundamentais que todos nós temos. Está lá na nossa Constituição. E por que eu estou falando disso? Porque os 10 mandamentos, eles são a constituição do povo de Deus. Esses 10 mandamentos, eles
revelam, da mesma forma que a nossa Constituição revela quem são os brasileiros, o que nós consideramos importantes. Os 10 mandamentos que foram dados por Deus revelam quem Deus é e o que Ele considera importante. Esse 6º mandamento, ele, como nós vimos, ele tem por objetivo mostrar a valorização da vida. E aí, nós entendemos que, se Deus manda nós valorizarmos a vida, é porque Ele também considera a vida importante. E por que que Ele valoriza a vida? Primeiro, Ele valoriza a vida porque Ele é o doador e o sustentador da vida. Eu quero ler com os irmãos o texto de Salmo, o Salmo 104. O Salmo 104, o versículo 14 e depois 27 a 30 diz assim: fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento. 27. Todos dependem de ti, para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem. Abres a mão para alimentá-los e eles ficam satisfeitos. Se te afastas deles, porém enchem-se de medo. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renovas a face da terra. Vejam, Deus é o doador e o sustentador da vida. Por isso Ele a valoriza, porque é Ele que está dando. E se outra pessoa tira uma vida, na verdade Ele está tirando algo que não pertence a Ele. Nós não temos autorização ou permissão para tirar algo que não nos pertence. A vida não é nossa para tirarmos, somente de Deus. Segundo motivo, Deus valoriza a vida porque Ele é a vida e tem vida em si mesmo. Lá em João 14:6, vai dizer, Jesus diz o seguinte para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 5, verso 26 de João, o texto vai nos dizer que o Pai e o Filho têm vida em si mesmos. Ou seja, eles não precisam de nada fora deles para existirem. Eles são autossuficientes. Eles têm vida em si mesmos. Nós precisamos, o que nós precisamos para, o que nós precisamos fazer para surgir uma nova vida? Ou seja, né, uma nova pessoa vir a existir. O pai e a mãe se juntam. Ou seja, a nossa vida não está em nós. Nós precisamos de uma ajuda de fora para virmos a existir. Já Deus não. Ele tem vida em si mesmo. Ele não precisa de nada de fora para vir a existir. Ele é autoexistente. Ele é a vida. Então Ele tem satisfação em si mesmo. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus, Ele valoriza aquilo que Ele tem e quer compartilhar conosco isso. Essa satisfação que Ele tem em si mesmo, essa vida que Ele tem em si, Ele compartilha conosco.
através do seu Filho Jesus. Percebam que a morte, ela é o resultado do pecado, que é a obra que o diabo fez, enquanto que a vida, ela tem origem em Deus. Deus tem vida em si mesmo e ao criar todas as coisas, Ele compartilhou essa vida com todo o universo, principalmente conosco. Enquanto que o diabo, como ele não tem vida em si mesmo, ele compartilhou a morte. Essa é a obra do inimigo. E o pecado, qual é o salário do pecado? É a morte. Deus valoriza a vida, como nós vimos, por ele ser o seu doador e sustentador, e por Ele mesmo ser a própria vida e ter vida em si mesmo. Mas se nós pegarmos aquela expansão do mandamento que Jesus fez, lá em Mateus 5, Deus também, Ele não somente valoriza a vida, que é o contrário a conduta contrária que o mandamento não matarás, nos mostra, né, a valorização da vida. Então, Deus também, como Jesus lá nos mostra, Ele não sente ira ou ódio pela humanidade. Pelo contrário, Ele tem pensamentos de bondade. Deus é benigno. O capítulo, lá em Salmos 145, (8 e 9) vai nos dizer assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Deus tem pensamentos de bondade para a humanidade, não pensamentos de ira. Deus também tem atos de bondade, não só pensamentos, mas Deus também tem atos de bondade. Será que você não consegue lembrar de nada que Deus tenha feito de bondoso na sua vida? Eu tenho vários. Nós compartilhamos alguns aqui, de curas que Deus tem nos dado na nossa igreja. Mas, além disso tudo, além de Deus ter pensamentos de bondade, Deus é benigno, e Deus ter atos de bondade, né? Aqui eu estou falando daquele aspecto interno, né, do pensamento, e o aspecto externo, tá? A atitude. Mas Deus também, Ele dá honra a nós. Deus honra a cada um de nós. Como? Deus nos honra, meus irmãos, permitindo que nós encontremos a nossa identidade nele. Abra comigo lá em João, nós vamos ler o verso 12. Em João 1,12, você que sabe de cor, o que diz lá? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja se isso não é a maior honra que Deus pode nos dar, de nós sermos chamados seus filhos. É muita honra. Mas percebam que essa honra, ela está nele. É aí que está a nossa identidade. Lembra do segundo objetivo que eu havia falado, né? Apontar em quem deve estar a nossa identidade. A nossa identidade, como filhos de Deus, está nele.
É aí que está a nossa identidade. Deus é maravilhoso ao nos deixar pertencer, adentrar a sua família. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir recapitulando o seguinte: este mandamento, não matará. Não matarás, o que no meu está não mate. Ou como a gente viu, não assassine. Esse mandamento, ele mostra qual deve ser a nossa atitude. Mas não uma atitude de não apenas não matar, mas ao expandir isso, como Jesus expandiu, de evitar o ódio e a ira contra o nosso próximo, de não realizar atos que vão concretizar esse ódio, seja xingando, seja fazendo algo que vai trazer um dano ao próximo. Também de não ofender a dignidade, a honra dessa pessoa. Essas são as atitudes que nós devemos evitar. Além disso, esse mandamento também nos mostra que nós devemos ter uma atitude positiva, que é a de valorização da vida, através do amor ao nosso próximo. E por fim, esse mandamento, ele nos revela quem Deus é. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que valoriza a vida, que considera ela importante. Por quê? Porque Ele é o doador e sustentador, e porque Ele é a própria vida, mas também porque Ele tem pensamentos de bondade para nós, para a humanidade, porque Ele age com bondade, e porque Ele nos dá honra, nos dá dignidade, porque nós encontramos a nossa identidade em Deus, ao fazermos parte da sua família. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. Agradeço a oportunidade e pelos irmãos terem me ouvido aí até o fim.